No coração de Hokkaido, o jovem Eikichi Suzuki desejava encontrar o presente perfeito para sua adorada irmã mais nova. Seus passos o levaram até uma loja que parecia um tesouro de maravilhas, onde um objeto em particular capturou seu coração. Uma boneca de porcelana tão doce e serena que parecia respirar os sonhos de uma criança. A história que se desenrolou é cheia de mistérios e questionamentos. A pequena Okiku e a boneca tornaram-se reflexos uma da outra, até que a vida da radiante menina foi abruptamente interrompida pela tragédia de uma doença. Agora, imagine-se à beira de um enigma que desafia as próprias leis da natureza. O cabelo da boneca, que deveria permanecer imutável, cresce como se alimentado pelo invisível. Os moradores de Hokkaido sussurram sobre o espírito de Okiku, supostamente vivendo através da boneca que leva seu nome. E até mesmo os monges do templo Manenji parecem inclinar-se a essa possibilidade, tratando o fenômeno com uma reverência sagrada. Essa é a lenda de Okiku. Em 1918, na bucólica paisagem de Hokkaido, o jovem Eikichi Suzuki procurava um presente para a irmã mais nova, Okiku. Entre os brinquedos e curiosidades de uma loja local, seus olhos se fixaram em uma boneca vestida em um kimono tradicional, o rosto de porcelana exalando a doçura inocente das crianças. Sentindo uma conexão imediata, Eikichi comprou a boneca e a levou para casa, onde foi recebida com exclamações de alegria pela pequena Okiku. A boneca e a menina tornaram-se companheiras inseparáveis, unidas por um laço fraternal que transcendeu a barreira entre o vivente e o inanimado. Eikichi observava, muitas vezes, a irmã conversando com a boneca como se confidenciasse seus mais preciosos segredos a uma amiga querida. Tragicamente, após um ano, a pequena Okiku sucumbiu a uma febre súbita e devastadora. A família Suzuki mergulhou em luto e a boneca, que partilhava o nome da menina, assumiu um novo e melancólico papel. Um receptáculo de memórias amorosas, uma recordação perene de uma vida extinta prematuramente. Com o passar do tempo, algo insólito começou a se manifestar. A boneca, outrora de cabelos curtos, exibia agora madeixas compridas e desalinhadas, como se fossem tocadas por um sopro vital misterioso. Os Suzuki interpretaram isso como um sinal de que o espírito de Okiku habitava a boneca, continuando a crescer e a viver através dela. Por fim, a família Suzuki decidiu entregar a boneca a um templo budista, onde ela fica exposta até hoje. Quando a boneca Okiku chegou ao limiar do templo Manenji, carregava consigo o peso de um amor fraterno interrompido. Os monges do templo, habituados às correntes invisíveis do espiritual, receberam-na não como um simples objeto, mas como uma sentinela silenciosa da alma de uma criança que partiu cedo demais. Os cuidadores do templo observaram com uma reverência quase paternal a estranha peculiaridade da boneca, o cabelo que, inexplicavelmente, continuava a crescer. Esta manifestação foi aceita não como um fenômeno assustador, mas como um mistério a ser acolhido dentro das muitas verdades insondáveis do universo. Respeitando a tradição e a crença da família Suzuki de que o espírito de Okiku habitava na boneca, os monges criaram um espaço sagrado para ela. Colocada delicadamente em um santuário de vidro, ela foi posta à vista de todos, como uma lembrança constante da finitude da vida e da crença japonesa de que todos os objetos podem ser imbuídos de alma após um certo período de tempo. Os monges, seguindo os ritos do templo, começaram o costume de cortar o cabelo da boneca. Esta tarefa era realizada com rituais meditativos e orações suaves, em um ambiente repleto de incenso e sussurros do vento que atravessava o jardim do templo. Cada corte de cabelo era um gesto de honra à memória da menina Okiku, um reconhecimento do laço espiritual que ela mantinha com sua preciosa boneca. O cabelo da boneca, apesar de ser cortado, retomava ao seu comprimento anterior.
desafiando a explicação científica e servindo como um lembrete do mistério que abraça todas as coisas. Para os monges, era um sinal de que a vida, de alguma forma, prossegue em formas que a mente humana talvez nunca compreenda plenamente. Ao contrário das histórias que evocam assombrações e maldições, a presença da boneca no templo não desencadeou fenômenos sobrenaturais, mas sim uma reflexão sobre a impermanência e a delicadeza da vida. Os monges, em uma expressão de cuidado e talvez reconhecendo a conexão entre a boneca e o espírito da menina perdida, mantêm o cabelo da boneca bem aparado, uma homenagem contínua à memória de Okiku. A lenda da boneca Okiku também se alinha com a crença animista presente no Shintoísmo, que é a religião indígena do Japão. Neste contexto, objetos que atingem uma certa idade podem ganhar uma alma própria, uma ideia conhecida como Tsukumogami. Esta crença torna a história da boneca Okiku particularmente ressonante, já que muitos podem ver nela um exemplo literal de um objeto que se tornou espiritualmente ativo após muitos anos de existência. A história de Okiku é frequentemente lembrada durante o Obon, ou Festival dos Mortos, um evento anual budista no Japão para homenagear os espíritos dos antepassados. A boneca é vista como um memorial ou uma manifestação física da menina Okiku, e o seu crescimento contínuo de cabelo é frequentemente interpretado como um sinal de sua presença espiritual ininterrupta e a continuidade da vida após a morte. A boneca permanece no templo Manenji até hoje, um ponto de interesse tanto para aqueles que buscam o sobrenatural quanto para os que refletem sobre as histórias que tecemos em torno daquilo que não compreendemos totalmente. Okiku, a boneca, continua a atrair a atenção não por ações fantasmagóricas, mas pela serenidade silenciosa que parece emanar dela, uma lembrança da pequena menina e do amor que sobrevive após a morte. E se você ainda tem dúvidas de que a lenda de Okiku é real, leve os seguintes pontos em consideração. A cultura japonesa entrelaça o espiritual e o sobrenatural em seu tecido social, sugerindo que fenômenos inexplicáveis são parte do mundo espiritual que é respeitado e muitas vezes não questionado. O templo Manenji mantém a boneca e permite que seu cabelo seja cortado periodicamente, o que pode ser interpretado como uma aceitação tácita do fenômeno. Esse templo é dedicado à seita Jodo do budismo. Também conhecida como Terra Pura, a seita Jodo é uma das vertentes mais difundidas do budismo japonês e enfatiza a fé no Buda Amida para alcançar a salvação. O budismo em geral valoriza a verdade e a sinceridade como aspectos essenciais do caminho espiritual. No budismo, o discurso correto é um dos aspectos do nobre caminho óctuplo, que orienta os praticantes a evitarem a fala falsa ou enganosa. Assim, pode-se inferir que a seita Jodo compartilharia dessa valorização da honestidade, encorajando seus seguidores a evitarem a mentira. No budismo, objetos podem ser considerados como tendo uma essência espiritual ou conexão com o mundo além. Assim, o crescimento do cabelo de Okiku é uma prova incontestável que há algo vivo dentro da boneca. Inscreva-se no canal Mito ou Realidade e continue acompanhando relatos como este.